Mas passando aqui para esse recorte, a gente se depara com esse rosto preocupado de Carille, alvo número 1 da torcida do Santos, que é simplesmente e novamente, porque em algumas rodadas da Série B esse recorte aconteceu com o Santos, com o Novo Horizontino, simplesmente o pior líder da história. E ser o pior líder da história, na 32ª rodada, existem dois elementos. Um menos preocupante do que o outro. Mas eles estão, obviamente, 100% ligados, 100% relacionados. Nenhum outro time liderou a Série B depois de 32 jogos com apenas 56 pontos. Vocês podem ver na tela, nesse recorte, que é tirado do nosso Power BI, o Atlético Mineiro foi o pior líder da história na 32ª rodada, com 57 pontos lá em 2006. E o Curitiba, o segundo pior líder da história em relação à pontuação, com 51 pontos em 2021. Aqui eu dou um pause. São 18 edições da Série B, essa é a 19ª, nesse formato, né, de 20 clubes, com acesso e rebaixamento, iniciado em 2006. 16 times tinham 60 pontos ou mais liderando a competição nesse momento do campeonato. Para ver o tamanho da instabilidade do Santos, que tem nesses 56 pontos uma pontuação 7 pontos abaixo da média histórica. 7. A média histórica para se liderar nesse momento era 63 pontos. E não tem nem tanta distorção assim, porque a gente tem o Cruzeiro de 2022 com 71, o Corinthians de 2008 com 70. São os puxadores de fila aí, né? São os puxadores. Agora, o que mais chama atenção, e aí eu abro para o debate para Cássio e para Minhoca, em ser o pior líder da história, não é nem ter 56 pontos. É ter apenas 5 pontos de vantagem para o quinto colocado, nesse caso o Ceará. Somando a isso também, porque o vice não é o pior da história. Exatamente. Assim, o vice é um vice que está 2 pontos abaixo da média, mas a gente tem vices. Né, do Cruzeiro vários. Mesmo, que é o recordista 71, o vice tinha 53. Isso, né? A gente tem alguns vices, né? Na verdade, 2 vices. Abaixo, o Cruzeiro e o vice de 2000. Não, tem ali, tem mais, ó, 2007, tem o 2018, tem alguns vices. 2018 ali. E 2007. Agora, fundamentalmente, o que joga pressão no líder é a distância dele para o quinto colocado. São 5 pontos. Em toda a história. O Cruzeiro já tinha subido, né? Ano passado, essa altura. O mínimo, vários times tinham subido. Os que estão em verde aí, todos tinham subido. Em toda a história, 3 times nesse momento tinham 7 pontos. O Atlético Mineiro de 2006, o Curitiba de 2021 e se junta ao Vitória do ano passado, que tinha até uma pontuação boa, mas havia perseguidores muito fortes. Essa foi a marca da Série B do ano passado. E ainda assim eram 7 pontos. 5 pontos é a primeira vez em toda a história. Então, Cássio e Minhoca, qual a gravidade disso? E se existe vulnerabilidade, não em termos de título, porque aí já há uma disputa muito direta com o Sport, com o Novo Horizontino um pouco atrás. Mas o acesso do Santos se coloca minimamente em risco com a distância de 5 pontos para o Ceará? A gente está gravando esse programa na segunda-feira e essa resposta pode ser dada na terça, porque a rodada, inclusive, é o primeiro contra o quinto. Se o Ceará vencer o Santos, o Ceará sendo visitante, ou seja, nessa reta final, todo mundo vai ter 3 mandos e 3 jogos fora de casa. Todo mundo com 3-3. Né? Se o Ceará quebrar o serviço do Santos, no jogo de terça, se o Ceará quebrar o serviço do Santos, assim, vai virar um terror. Assim, pro lado do Santos. Primeiro que a pressão sobre o trabalho de Carille já é muito grande. O Santos, ele é o líder do campeonato, mas com várias curvas negativas nessa campanha, que chegou a perder 4 jogos, aí depois perde
muito daquilo é uma derrota que ele vendeu o mando de campo. Ele vai se arrepender muito daquele jogo contra o Botafogo. Aquele que foi lá em Londrina e o Botafogo de Ribeirão Preto ganhou aquele jogo, né? O Santos, ele vai jogar um nível de pressão talvez maior do que o do Ceará. Porque o do Ceará é o que eu costumo dizer assim, quando você pega um jogo desse tamanho. Para mim, na minha opinião, pelo menos, o acesso do Ceará não pode ser determinado. Eu concordo 100%, Cássio. Se o Ceará vai ser determinado ou não, se subir ou não, se ganhar do Santos. Porque, porra, é uma carga muito grande, pô. Na matemática do Ceará, esses 3 pontos não existem. Na do Santos não tem que existe. existir. Se conseguir, ótimo. Se somar, ótimo. Assim, tu não pode dizer, o Ceará só sobe se ganhar do Santos. Porra, se for isso, tá ferrado. Agora, o do Santos talvez seja, se ganhar do Ceará. E se rolar, de repente, um exemplo, 0-1, Santos 0, Ceará 1, é uma hecatombe, assim, pro Santos. Mesmo desconsiderando os outros resultados. É claro, que os outros resultados são mais assim, o Sport vai pegar o Guarani, mas pega um Guarani que vai vir com 2 vitórias, olhando outro cenário. O Mirassol tem um CRB, tem um jogo chato. O Avaí já tem um jogo mais tranquilo contra... O Mirassol pega o CRB. O Novo Horizontino tem um jogo mais tranquilo contra o Avaí. Contra o Avaí, dentro de casa. Mas no caso do Santos seria... Ou seja, tem uma chance boa de fazer... De vencer o mando de campo, de ganhar o mando de campo. Então, essa pergunta que você fez, para mim, a resposta vem na terça-feira. E se for empate, mantém o que está. Porque o que vai acontecer é ter no mínimo 5 pontos. Porque se o Vila Nova ganhar o jogo, já cai para 4. Se o Vila Nova vai jogar em casa contra o Amazonas, se o Vila Nova ganhar... Aliás, não, continuaria 5. Porque o Vila Nova viria 52 também. É 52. Seriam 2 com 52. Ou seja, em vez de ser 4 pontos... Desculpa, me confundi aqui. Manteria a distância de 5 pontos, mas com 2 times a 5 pontos. Um em quinto e outro em sexto. Perceba que o empate já deixa o Santos numa situação muito ruim. Porque se ele se ele empata, tem uma chance razoável de ser ultrapassado pelo Sport, se o Sport vencer o Guarani. Tem uma chance de ter a mesma pontuação do Novo Horizontino, se o Novo Horizontino ganhar do Avaí, ou seja, o Novo Horizontino também iria a 57. O Mirassol é que tem uma missão mais dura. O CRB, professor Hélio, treinador Hélio dos Anjos, arruma ponto com muita facilidade. Então, assim, o CRB está se mobilizando para esse jogo ainda, já teve até matéria da 45 hoje, logo na primeira, já vendeu 5 mil ingressos, provavelmente vai ter um público muito bom no Rei Pelé. A situação do Mirassol seria difícil, mas se o Mirassol perde o jogo, seriam 4 pontos do Santos para o Mirassol, faltando ainda 15 para disputar. Isso estou considerando se foi empate. Se perder, é uma hecatombe. Se for empate, a situação do Santos já fica chatinha. Então, essa é uma contrapartida de ser a pior liderança da história. É você não ter, faltando apenas 6 rodadas, Fred, e a sua margem é mínima. O Santos não sairá do G4 se perder, porque ele tem 2 rodadas, mas ele já ficaria ao alcance na próxima, em caso de derrota. Então, sim, é um jogo chave para o Santos na Vila Belmiro nessa terça-feira. Possivelmente, Cássio, com grandes consequências, porque, como você falou, né, que o Fred trouxe muito bem, o personagem do jogo dessa terça-feira, né, que é Carille. Porra, se perder, não sei se fica, não. Não, assim, não. Se perder, e aí, meu amigo, pode esperar. Possivelmente invasão. O que aconteceu ano passado quando o Santos foi rebaixado, assim. Não sei, não naquela proporção, porque foi ali foi o rebaixamento definitivo. Mas vai ser algo insustentável para o Carille. Assim. E aí um clima na Vila péssimo, né? Porque nesse atual contexto que o Santos tem, que o Fred trouxe, nessa diferença tão pequena, a gente não tinha nos outros cenários um cenário como esse, de uma equipe sem jogar tão bem, uma equipe com uma margem tão pequena. Embora, é bom deixar claro, né, o Santos tem uma invencibilidade de nunca ter perdido para o Ceará jogando. Mas eu até considero que o empate também é um contexto de vai na Vila Belmiro. O torcedor que vai amanhã para a Vila é para ver, com raiva ou sem raiva, o time vencer. Eu não tenho nem dúvida disso. Se for empate, o Santos teria uma vitória em 4 jogos. Teria 2 vitórias em 6 jogos. Assim, não é um rendimento de reta de chegada, não. Pô. Exatamente. Esse é o jogo que eu considero um jogo mais desafiador para o Santos nessa reta final. Por isso que dentro daquela lógica, o Fred virou cavalo do cão e tal. O Santos não ganhar esse jogo mantém o Santos
nessa disputa também, pô. Se chegou até aqui, Minhoca, faltando, eu já disse algumas vezes na primeira divisão, ninguém soltou a mão de ninguém. Por que eu vou torcer para que o Santos agora largue? Ele não conseguiu isso até agora. O Santos não conseguiu desgarrar até agora. Por qual motivo eu torceria para que o Santos desgarrasse agora? Eu estou falando na figura de um clube concorrente. Não, pô, essa vaga já é do Santos. Essa vaga não é do Santos ainda. Provavelmente subirá. Na hora que a gente for para apostar, o Santos sobe? Eu acho que sobe. Mas tudo bem. Faltam só 6 rodadas e isso não aconteceu. Mas eu acredito, Cássio, que a lógica de quem fala algo desse tipo é porque é a mesma coisa que eu cheguei a falar do duelo Novo Horizontino e Mirassol. É melhor ter um vencedor nesse momento. Cauê, acho que tá vazando o teu aí, Cauê. É melhor ter um vencedor que seja exatamente o Novo Horizontino do que o Mirassol. Porque por mais que sejam 3 derrotas seguidas do Novo Horizontino, a margem ainda para se recuperar. O Mirassol não tem. O Mirassol mas nesse momento... tudo não é matemática, não, pô. Eu sei. O Novo Horizontino perder 3 jogos, Novo Horizontino, mesmo com o torcedor, você sai do eixo, pô. Não é assim, tanto é que a vitória vai chamando vitória, a derrota chama derrota, pô. Não é acaso que o time tenha uma derrota em 19 jogos, aí quando perde um jogo, de repente já emenda 3. Mesmo você perde a confiança, um jogador começa a ter questionamento. Pô, ontem, futebol é muito curioso para algumas coisas. O Corinthians estava na zona de rebaixamento e a gente dizia, ó, as Copas estão sendo as boias para o Corinthians, em vez de ser uma âncora. Porque o time estava mal, mas estava ali, e com Ramon Dias e tal, aí foi eliminado e já tem um jornalista, aí já sai um jornalista dizer, não, o ambiente interno, porra, tipo, perdeu ontem, já mete ambiente interno, quando ganhou é porque o treinador tá indo bem, futebol, quando tá no bom, tudo é bom, quando tá no ruim, meu irmão, então no caso, esse Novo Horizontino, para mim não é acaso, quando o time perde a primeira, quando perde a terceira, a gente tá falando, o jogo do Novo Horizontino é o mais acessível contra o Avaí, mas ele não vai ter a mesma tranquilidade que ele vinha tendo não, pô. Vai jogar porque as coisas já não estão acontecendo, e em 3 jogos as coisas já não estão acontecendo há 15 dias, quase 20 dias que não estão acontecendo com o Novo Horizontino. Então, ainda que o jogo seja acessível, o Novo Horizontino já entrou na roda. E o Santos está nessa roda. Enquanto deixar para definir para a reta final, eu não deixaria essa vaga de fulano, não. Deixa do jeito que está aí.